Contar um pouquinho da John Richard. A gente aluga móveis, eu alugo mesas, cadeiras, sofá, geladeira, enfim, tudo para mobiliar algum ambiente, algum espaço. Então a gente tem 2 segmentos de atuação, tanto a parte de escritórios, então eu monto escritórios, a gente tem mais de 600 posições à pronta entrega para mobiliar um escritório. E aí não só a mesa e a cadeira, mas o sofazinho, um sofá colaborativo, que é esse sofá que vocês estão, que é um pouco mais corporativo. Balcão, recepção, enfim, mesa de reunião, tudo. Para quem que a gente aluga? Muitas vezes para grandes empresas, para startups, para coworkings, enfim. Tanto numa necessidade temporária de mobiliário, como numa necessidade ao invés da compra. Então, lá as empresas optam por alugar os móveis durante todo o período e aí não tem o investimento inicial do capital na compra do mobiliário. Na parte residencial, que são esses sofás, esse tapete, enfim, todo esse mobiliário que a gente tem, que vocês estão vendo aqui, a gente aluga, tá? A gente mobilia casas também. Então, a maioria dos nossos clientes são expatriados, então normalmente eles alugam em 2 situações. Ou enquanto eles aguardam o mobiliário chegar, então vem por container, ou durante todo o período de locação. E a gente cada vez mais tem caminhado como uma locação de imóvel mobiliado. Então, eu imagino que tem um grupo grande de corretores aqui, vocês vão procurar um imóvel, tem a opção imóvel vazio e imóvel mobiliado. E a gente entra nessa opção, e normalmente o imóvel mobiliado tem um leque muito menor de opções para se escolher. Então a gente entra justamente nesse momento. Você pode escolher qualquer imóvel vazio e a gente entra com toda a mobília. Na parte de residencial, a gente aluga tudo. No escritório é móvel, no residencial realmente tudo. Então, não só o mobiliário que vocês estão vendo, geladeira, micro-ondas, cafeteira, liquidificador, copo, prato, talher, roupa de cama. A ideia é que a pessoa chegue na casa, tenha tudo para ela estar pronta para morar. Tá? Depois, no final do evento, a gente vai dar uma volta. Depois eu vou deixar a Suzana incluir a gente, onde que a gente entra no homestaging, que é uma parceria bacana que a gente fez, já faz mais ou menos um ano, né? Faz mais ou menos um ano que... Até um pouco mais. Faz uns 2 anos. Mas é onde que a gente entra no homestaging. E no final do evento a gente vai dar um tour, se vocês quiserem, para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente faz. A John Richard tem 20 anos de mercado. E a gente é atendimento nacional. Então, tem alguém de Cascavel, de BH, Mato Grosso a gente não está, mas a gente atende também. A gente tem uma unidade, então, o que é o atendimento nacional? A gente tem 7 unidades espalhadas pelo Brasil. São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife e BH. Acho que foram todos. Em cada unidade a gente tem um centro de distribuição, ou pelo menos um galpão muito similar a esse, com uma equipe de entrega e retirada. Então, isso para a gente é super importante, uma vez que a gente está muitas vezes na casa do cliente, então a gente sempre usa a equipe nossa. E nas outras unidades a gente faz sempre com o centro de distribuição mais próximo. Muita gente de Campinas. Campinas a gente vive lá. Porque é muito próximo, 100 km daqui, a gente consegue entregar e retirar. E assim, não sei se o grande diferencial, mas um dos nossos grandes diferenciais é a agilidade. Então, Pamela, eu preciso entregar amanhã, mobiliar uma casa completa. Amanhã a gente está lá, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem uma equipe, a frota, tudo pronto para realmente conseguir atender com muita agilidade as demandas que a gente tem. Tá bom? Bom evento para todas e... A primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma frase muito importante, que as pessoas elas não compram com a razão, e sim com a emoção. E isso é um fato. Quando você vê uma coisa bonita, você pode estar com R$5 na carteira, você quer de todo jeito aquilo, é uma emoção isso. Então, staging funciona assim, né? Quando você vai ver um apartamento, um imóvel que está à venda, o que vai mais? A emoção, lógico, é o que apega a pessoa. Agora eu vou começar. É um filme, é a minha inspiração esse filme. Ele é de 1999, ganhador de Oscar, chama Beleza Americana. Alguém já ouviu falar? Ele é demais, ele é demais. Eu fiz uma palestra no Cresce e eu coloquei esse filme, porque aonde eu vou eu coloco. Eu acho assim maravilhoso. E é só um pedacinho
que ela, corretora de imóveis, ela está preparando a casa para vender, loucamente. Só que ela não está fazendo staging, ela só está deixando a casa limpa para ser vendida. Ué, o que aconteceu? I will sell this house today. 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 Welcome. I'm Carolyn O Burke. que vocês que são designers, arquitetas, corretores de imóveis, vocês veem quando tem uma tela em branco na frente de vocês? Muitas possibilidades, né? Lógico, né? Vocês foram treinadas para isso, vocês têm talento também, têm essa criatividade. Agora, uma pessoa leiga, quando ela vê uma tela em branco, uma pessoa que tem pouca criatividade, ela vai ver a tela em branco, ela vai ficar perdida. Ela vai falar, e aí, o que eu faço com isso? Bom, nada, ela vai achar. Então, ela não vai querer aquela tela. Não dá. Aí, a gente vai ter uma outra tela, linda, maravilhosa. Ela é, não é? Mas o que ela é? Ela é rabuscada demais, não é? Tem muita informação demais. Até coisa assim que... O que vocês conseguem ver nela? Cores, que mais? Rabiscos. Tem alguma coisa assim especial? Ninguém vê? Não? Bom, existe sim. Tem uma coisa na tela. Se vocês forem olhar bem detalhado, vocês vão ver. Tem uma pessoa aqui, por aqui. É. Só que a tela é tão rabiscada que você tem que demorar um tempo para enxergar, né? Aí nós temos a tela seguinte, que é uma tela com uma mulher sozinha. Fácil de enxergar. Você sabe qual é o objetivo? É olhar aquela mulher, a mulher que é o papel principal da tela. Uma tela que não distrai a atenção das pessoas. Cadê o negócio? O mesmo acontece com um imóvel. Um imóvel vazio, um imóvel muito rabuscado e um imóvel extremamente organizado. E o homestaging, ele foca no imóvel extremamente organizado, porque fica mais fácil a visualização. Então, eu coloquei essas 3 telas juntas para vocês terem uma ideia. Né? Então, aqui, uma pessoa que vai comprar um imóvel vazio, o que ele vê? Ele não vê possibilidades como vocês veem. Ele vai ficar perdido, ele vai falar o quê? Nossa, que sala pequena. Será que vai caber o meu sofá aqui? Nossa, esse quarto é minúsculo. Tudo bem, os quartos são minúsculos hoje em dia, dos imóveis novos. Mas ele vai falar, nossa, né? E o que vai acontecer? Ele compra o imóvel. Só que ele não tem essa coisa de espaço, ele não sabe. Então ele vai comprar aquele sofá imenso, que vai ficar na metade da porta, que não vai, a escala é tão grande que não vai ornar no imóvel. Porque ele está perdido, ele não sabe a noção de espaço. Ele vai comprar, um corretor leva um cliente para ver um imóvel rabuscado, como esse da tela. O que ele vê? As bagunças, desorganização. Ele não consegue ver. Ele não se identifica, né? Não, ele não consegue, né? Ele só vai ter atenção para a bagunça. Ele não vai ter atenção para se tem algum elemento arquitetônico interessante no imóvel, ele não vai conseguir ver isso. Nem às vezes uma vista bonita, né? Porque a bagunça fica na frente. É sempre assim. Agora, quando o imóvel está organizado,
simples, com pouco mobiliário, com pouca informação, ele consegue ver o espaço, ele consegue ver a dimensão que o espaço tem. Ele não vai falar, nossa, esse móvel, essa sala é pequena demais. Ele vai falar, nossa, que ambiente bom, espaçoso. E é isso que o homestaging faz também. Ele mostra o espaço em si, ele mostra que tem espaço, tá? Que não é um ambiente pequeno. E isso atrai as pessoas. Fica muito mais fácil a visualização. Agora eu vou mostrar um pouquinho desse móvel que eu fiz aqui em São Paulo, em Santo Amaro, para vocês verem um pouco do antes e o depois. Ele foi vendido em 60 dias, tá? A história dele foi feita uma consultoria de staging. Eu entreguei o relatório e os donos falaram, não, nós queremos fazer por nós mesmos. Eles fizeram muito bem, porque o relatório assim, é detalhado, tudo, até a loja que tem que comprar, é tudo detalhado. Então ela seguiu a risca. Ela fotografou, vocês vão ver as fotos, são assim, parecem de fotógrafo profissional. Aí ela não colocou o imóvel à venda. Ela mudou e não colocou o imóvel à venda. Depois de uns 6 meses, ela me contratou para fazer o outro apartamento dela, para fazer a parte da decoração. Aí eu falei, e o imóvel já vendeu? Como que tá? Eu não pus à venda. Eu falei, olha, não adianta nada você fazer um trabalho bacana desse, um trabalho de staging, e você não colocar numa imobiliária para divulgar. Ninguém vai bater na sua porta e falar, deixa eu dar uma olhada nesse apartamento, eu quero. Aí ela falou assim, você tem razão. Aí ela foi e colocou na imobiliária. Num prazo de 60 dias, vendeu. Depois de 60 dias, ela me passou uma mensagem, Su, vendi o imóvel. Né? Então, quer dizer, não adianta a gente também fazer um trabalho e deixar guardadinho. O seu cliente fazer um trabalho e ele não divulgar, não colocar em imobiliárias e ele mesmo divulgar. E vocês também divulgarem o trabalho deles. Aqui era a sala do imóvel, não, é um apartamento pequeno. Então, quando você entrava, você tinha essa cadeira aqui, essa bergère, logo na entrada. Né? Então, quer dizer, já era uma obstrução do imóvel para entrar. Aí eu aconselhei ela a tirar a bergère, na mesinha tinha cafeteira, tinha, acho que, adega embaixo. Eu falei, vamos tirar tudo isso para deixar mais clean. Aí ela seguiu, não tinha muita coisa para fazer, porque eles cuidavam muito bem da casa já. Eles cuidavam extremamente bem, na verdade. Aí, aqui foi onde teve a modificação maior. Era uma espécie de uma sala de TV biblioteca. Então, assim, ela tinha aquelas 2 cadeiras de couro, que por sinal ela detestava. E o marido quis levar para casa nova. Foi até muito engraçado isso. E muito livro, muita informação na estante. Então, o que a gente fez? Tiramos mais da metade dos livros, tá? E colocamos alguns objetos lá. A bergère da sala passou para esse lugar e a gente formou um cenário, um canto de leitura, onde que a pessoa pudesse se imaginar sentada ali, lendo um livro, tomando um café, coisa desse tipo. A cozinha, como vocês podem ver, não tem muita modificação. Tá? Ela acrescentou um vasinho, tirou as caixas e fez uma foto muito bem, do ângulo certo, muito linda. Exatamente. Aqui a varanda que ela tinha no imóvel dela, ela tinha aquele remo, violão. A foto não está no mesmo ângulo, mas dá para ter uma ideia. Aí ela fez um cenário, montou um cenário ali também, super agradável, né? Que você pode sentar, ali tinha, o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer ginástica, eu vou sentar, vou tomar um café, vou conversar. Não sei para que serve esse ambiente. Na realidade, ela só tirou a bagunça, né? Exatamente. A foto está mostrando a vista. Né? E a foto mostra a vista, É que ela não estava vendendo antes, né, Fer? Então, ela nem se preocupou com a foto antes também, de tirar dando a vista. Agora, aqui era o quarto de casal, era um quarto pequeno, ela também não fez muita coisa, ela tirou o ventilador,
o espelho e os apetrechos do nicho, diminuiu. Eu falei como que tinha que colocar, o que tinha que colocar e ela fez igualzinho, seguiu o que eu falei. A televisão era uma coisa que eu falei para ela, olha, vamos tirar a televisão, mas ainda moravam lá e sabe como que é. Tem gente que quer ter a televisão no quarto. Então ficou, eu falei, tudo bem, a gente sempre tem que dar uma, sabe, não pode falar, não, você tem que fazer isso, isso e isso. Não adianta, tem que respeitar. Aqui era o quarto da filha, também só limpou, deixou mais clean. Exatamente. E aqui o banheiro, um dos banheiros do imóvel. Aqui quando eu entrei, eu falei, por que você tem essa cortininha de bambu ali? Né? É porque a gente não usa esse banheiro como banheiro, a gente usa como lavabo. Falei, tá, mas estava virando um depósito. Vocês podem ver, tem 2 skates, alguma coisa ali atrás. Aí eu falei para ela, bom, o que a gente vai fazer? A gente vai reverter esse ambiente para um banheiro. Ele é um banheiro, ele não é um lavabo. Você sempre tem que mostrar a função correta do ambiente. A pessoa vem aqui, ela vai ficar confusa, ela não vai entender, vai achar até que tem algum problema atrás da cortina, né? Alguma coisa ali está errada. Então ela fez, vendeu, olha a diferença que ficou. Ficou bem melhor, só com isso. Aí então, homestaging, ele antecipa em 50% a venda de um imóvel. Isso é fato. Tem pessoas que falam que até é mais. Mas assim, é fato que até 50% ele realmente antecipa. Esse imóvel foi vendido em 60 dias, eu já tive caso de imóvel vendido em um dia. Agora eu vou falar um pouco como que eu comecei. Meu nome é Suzana. Eu comecei em homestaging por acaso. Não conhecia. Eu estava comprando o meu apartamento lá nos Estados Unidos, que eu morei quase 20 anos. E lá você fica muito próximo do seu corretor. Não é como aqui que você trabalha com 20 corretores. Lá você trabalha com um e pronto. Aí ela ficou sabendo que eu tinha feito arquitetura, designer de interiores, tudo isso. E ela falou assim, Suzana, existe uma prática assim, assado. E falou do homestaging mais ou menos. Naquela época o homestaging ainda não era o que é hoje. Tá? Eu gostaria que você me ajudasse a produzir esses imóveis. Alguns. Eu falei, tudo bem, eu tinha outro emprego, mas eu falei, tudo bem, eu posso fazer isso. Aí eu comecei a gostar, porque imóvel à venda sempre me atraiu. Nunca fui corretora, nunca quis ser, mas sempre me atraiu imóvel à venda. Eu sempre fui assim, muito curiosa para conhecer a casa por dentro das pessoas. Né? Até de noite, quando eu passo na rua, parece coisa de doente. Eu fico olhando casa com luz acesa para ver como que está por dentro. Né? Mas, enfim. E na época que eu estudei em Campinas, eu chamava corretor e falava, eu mentia. Eu falava, eu estou querendo comprar um apartamento, você acha uma menina? Né? Aí eu ia só para olhar. Aí eu chegava lá, ficava imaginando o que podia fazer, o que não podia fazer. Bom, enfim. E eu sempre fui apaixonada por essas duas coisas. Aí comecei a gostar. Fiz especialização em homestaging nos Estados Unidos e quando eu vim para o Brasil, falei, vou começar com isso aqui, por que não? Pesquisei, vi, olhava as fotos na internet, isso fazem 10 anos já, praticamente, que eu fiz a minha mudança para cá. E comecei a pesquisar e comecei com um blog, falei, deixa eu fazer um blog para ver o que acontece. E nesse meio tempo, fiz o blog e montei um site. Não sabia como que ia ser a aceitação, não sabia nada. E nesse site, eu acho que eu só oferecia serviço de homestaging. Nada mais, nada de design, de arquitetura, nada. E um certo dia eu recebi um e-mail da Folha de São Paulo, assim, 2, 3 meses depois de estar no ar. O jornalista quis me entrevistar para falar sobre homestaging. Eu falei, nossa, gente, isso aqui vai dar certo, né? Que coisa gostosa. Aí ela me entrevistou e a partir daí eu continuei. Né? Trabalho com homestaging
eu comecei a dar workshop, pensar em workshop, porque é uma coisa que eu não podia guardar só para mim. Não adianta, eu não ia conseguir trabalhar com as pessoas, nem com os corretores, porque ninguém sabia. Então é uma coisa que precisa ser espalhada, né? Como toda profissão. E eu falei, bom, eu acho que um modo bom de fazer isso é fazer um workshop, é curso que no futuro eu vou também oferecer, para as pessoas poderem saber e ter a chance de trabalhar, e profissionais como vocês, arquitetos, designers, ter mais uma especialidade, né? Enriquece muito o homestaging. Bom, o homestaging no Brasil. Como essa nova especialidade está sendo vista no nosso país? Suzana, eu vejo o homestaging, ele está caminhando devagar. Vocês veem, fazem 10 anos. É um trabalho de formiguinha, realmente. Mas agora ele já está mais na boca das pessoas, né? Dos profissionais e do mercado imobiliário. As pessoas que são proprietários, eles ainda não conhecem muito bem. Mas eu vejo que daqui 5 anos, eu posso estar exagerando, acho que 50% dos imóveis podem não estar fazendo o homestaging em si, mas as pessoas vão se interessar. Os proprietários vão se interessar e vão chamar os homestagers, tá? Eu acredito muito nisso. Espero que seja bem antes. Eu também, espero que seja amanhã, né? Já. Agora eu quero falar sobre o percurso do homestaging, só para vocês entenderem como que o nosso país também funciona. Olha, não me levem a mal, eu amo o Brasil, não é à toa que eu voltei para cá, tá? Mas nós estamos um pouquinho atrasados no tempo, em tudo, tá? Então ele começou nos Estados Unidos, ele foi para o Canadá, aí depois ele foi para o Reino Unido. Não sei se vocês sabem, mas o Reino Unido ele é precursor de muitos programas de decoração que tem. Todos começam lá, aí passam para os Estados Unidos e para o Canadá. São imitados, né? Copiados, inspirados, vamos dizer. Aí vai espalhando pelo mundo. Aí depois ele foi para a Europa, porque agora ele está popular na França, na Itália, Espanha, nesses países. Portugal, exatamente. Aí ele passou para Oceania, Austrália, ele é muito popular também. Na Austrália tem muita gente que dá curso lá na Austrália, cursos muito bons. Aí ele passou juntamente da Europa para Oceania, ele foi para a Ásia e para a África. Até na África tem homestaging e as pessoas usam e praticam e fazem, tá? E ganham muito bem as homestagers lá. Eu fiz 2 excursões, uma para a Ásia, uma para a África, encontrei com homestagers e eu fiquei assim, encantada. Falei, gente, não é possível. E o nosso país ainda está encaminhando, está andando, né? Devagar, mas está indo. Aqui na América do Sul, o Uruguai também já tem. Inclusive, alguém aqui é corretor da RE/MAX? Não. Inclusive, há uns anos atrás, eu tive uma homestager que me procurou porque ela tinha parceria com a RE/MAX no Uruguai, uma uruguaia. Então, é assim, e o nosso país está aqui, mas com a força de todo mundo, eu acredito que o homestaging pode começar a ficar mais conhecido. Vamos lá, o que faz um homestager? Todo mundo respondeu isso. Foi? Levanta a mão. Então, homestagers são os profissionais responsáveis pela transformação dos imóveis à venda, no espaço ideal de moradia para os visitantes, os potenciais compradores. O stager ajuda o imóvel a vender mais rápido e por mais dinheiro, com um processo que envolve reparos, organização, despersonalização, mudança no layout do mobiliário e acessórios, entre outras coisas, tá? Ok. Na sua opinião, um imóvel para vender ou locar precisa de assessoria de um homestager? Yes, claro. Lógico que a resposta Lógico que a resposta de todo mundo aqui foi sim. É natural que proprietários de imóveis achem suas casas lindas. Todo mundo acha, né? Mas possíveis compradores podem não achar.
Né? Não adianta você fez a decoração com o melhor arquiteto da sua cidade, o melhor designer, mas é pessoal. Né? Tá bonito para aquela família, para uma outra pessoa que vem visitar, às vezes ele pode falar, mas não me agradou isso. O homestager visualiza o imóvel com o olhar do comprador. Então, quando você vai visitar um imóvel, você vai fazer uma consultoria, você vai olhar com o olhar do comprador, primeiramente. Tá? Aí, o homestager, ele é neutro. O que eu quero dizer com neutro? Ele não está em lado nenhum. Ele é uma pessoa que vai chegar na casa, ele não vai ter valor, sentir nada por esse objeto que está ali. Pela cadeira do vovô, que estava ali 20 anos na casa, ai, mas eu não posso tirar. Ele vai achar aquilo um objeto normal, que está incomodando, ele vai retirar. Então, ele é neutro. E por isso que ele é capaz de providenciar ideias para melhorar o espaço e assim atrair um número maior de interessados. Porque é muito mais fácil você vender um imóvel quando você tem 10 interessados do que quando você tem só um. O imóvel vende muito mais rápido também. Quando um imóvel deve ser produzido com homestaging? O ideal é antes. Tá? O ideal é antes. O certo é deixar o imóvel pronto antes de ser listado, mas nunca é tarde para produzir com staging. Aquele imóvel que está à venda há um ano e pouco, e aquilo não sai dali, a pessoa só está reduzindo. É um imóvel ideal para se produzir. Mesmo o imóvel que acabou de ser colocado na imobiliária, as fotos acabaram de entrar no site. Você também pode ir lá e refazer tudo com o trabalho de staging que vai melhorar a venda. É necessário produzir todos os ambientes de um imóvel com staging para vender? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Digamos que sim, tá? Para melhores resultados. Porém, alguns ambientes podem ser esquivados para reduzir o custo do staging, se for necessário. Ambientes como hall de entrada, sala de jantar, cozinha e suíte master devem ser produzidos com staging, tá? Sempre, pois são os ambientes mais visados por potenciais compradores. É preciso limpar o imóvel antes do staging? Ai, que pergunta, meu Deus! Limpeza geral, desocupar armários, limpar janelas? Sim, né? Acho que até o proprietário que estivesse aqui, que acha que pode vender do jeito que está, ele ia concordar com isso. Isto será discutido com o cliente durante a consultoria. Geralmente, o que envolve a limpeza é a remoção de itens pessoais e bagunça. Após esta etapa, os itens que permanecem no local serão reutilizados ou usados em outros ambientes do imóvel. E onde a gente coloca tudo isso? Hoje em dia, eu vou te falar assim, hoje em dia nós temos aqui no Brasil os depósitos, guarda-móveis. Uma coisa está virando muito comum aqui. Isso ajuda muito, porque você tem desde 1 metro quadrado até, sei lá, que tamanho. O proprietário ainda mora na casa? Ele guarda lá, ele pode guardar no guarda-móveis, Isso é uma cultura, isso é outra cultura que está vindo dos Estados Unidos também, porque lá as pessoas são muito acumuladoras. Até tem na televisão os programas. Então você vive na sua casa, mas você tem o seu depósito, o seu guarda-móveis lotado de coisa. Então essa cultura está vindo para a gente. Então é muito bom. O objetivo do homestager é preparar o imóvel para vender. É isso que você foca. Você não está pensando na decoração, você vai colocar aquele quadro porque vai ficar bacana ali. Mas não é por intenção decorativa, é para atrair o cliente, tá? Potencializando ao máximo suas, eu perdi uma palavra, né? Suas para encantar possíveis compradores. Ao contrário de decoradores que colhem o máximo de informação possível para personalizar o imóvel de acordo com o estilo de vida da pessoa, né? Os dois falam a mesma língua, sem dúvida alguma. No entanto, que aqui no Brasil as pessoas acham que é decoração ainda, muita gente. Ah, você vai decorar o meu imóvel? Não. Porém, o homestager não decora para agradar seus moradores. Ele neutraliza o imóvel para agradar um público diverso, né? Já o decorador cria espaços que refletem a personalidade dos seus moradores. A fotografia deve ser feita antes ou depois do staging?
O nosso fotógrafo responde? Antes ou depois do staging? Depois, é lógico, né? Vocês, como stagers, vocês têm que ir... Ah, eu que troquei as palavras, desculpa. Antes ou depois? Não, eu li, ó. Não, eu li. Deve ser feito... Antes e depois, para você... Para você, exatamente, exatamente. Mas com o fotógrafo profissional. Você pode ir tirar a fotografia do antes, logicamente, para ter o seu trabalho no portfólio. Mas o fotógrafo profissional, ele entra depois. Né? Você não vai pagar 2 vezes. O cliente não vai querer pagar 2 vezes, vai? É difícil, né? A fotografia é o último passo no processo de staging. Ela deve ser feita somente depois que o imóvel estiver pronto para destacar os principais elementos arquitetônicos do imóvel. Bom, todo mundo passou no teste? Todo mundo passou de ano, então. Decorar é arte, staging é mágica. Por quê? Por que vocês acham que staging é uma mágica? Porque como que você transforma um imóvel? Um imóvel usado, um imóvel que a pessoa está ali dentro morando. Por que é uma mágica o staging? Porque você usa geralmente o que o cliente possui. Tá? E só às vezes de mudar de um lugar para outro já muda completamente o ambiente. Então é uma mágica. Conceito de uma infiltração, essa pintura é a reforma mais barata. Uma lâmpada queimada. Sim. Mas são como um decorador faria para uma coisa pessoal, né? Exatamente. Bom dia, senhores. 10. I go crazy when I hear a bongo beat. Davenport, cooperativa de apartamentos. And I'm not referring only. Ah, que bom que você chegou. É o terceiro open house e nenhuma venda. I go wild than the wildest mad. Não se preocupe. Eu tenho tudo sob controle. Casa comigo? Ana, você é corretora? Eu sou decoradora. Eu monto os apartamentos à venda. Eu transformo espaços comuns em ambientes especiais. A maioria das pessoas não sabe o que quer até que eu mostre o que elas querem. Tantos lugares precisam da minha ajuda. Mas, obviamente, não a Davenport, claro. Olha, é que o limite entre elegante e demodê é muito tênue. Pode subir só 5 milímetros. Ou, sei lá, 5,5. Você vai acertar. Ai! Foi de propósito, né? Para com isso. Acho que você já sabe que um apartamento da Davenport não aparece toda hora. E nós temos mais candidatos que o necessário. Então, por que você? Olha, na verdade, eu morei em Boston a minha vida inteira, mas eu sempre sonhei em viver aqui. E, felizmente, eu encontrei alguém que tem os mesmos sonhos que eu. E eu posso garantir que vocês não vão achar 2 pessoas mais em sintonia que correspondam aos seus padrões altos e, se vocês me permitem, ao seu bom gosto. Obrigada. Puxa, com um pouco de sorte vamos conseguir algumas ofertas. Charlie, você sabe que não é sorte, são os preparativos. Coloque esses biscoitos para assar no forno e você vai ter 5 ofertas antes do meio-dia. Sorte é besteira. Tá, repete comigo. 3 quartos. 3 quartos. Concierge. Academia e piscina de frente para o Boston Common. Puxa vida. Não... Ela é uma stager, né? Só que na tradução eles colocam expositora, tá? É muito legal esse filme, ele não conta a história dela depois. É outra história, muda de cenário, ela vai para a Irlanda, é outra coisa. Mas o legal é o comecinho do filme que retrata a vida de uma stager. É uma coisa que a gente não vê em lugar nenhum, né? Falar em filme. E esse filme, justamente, ele é antigo já, esse filme. Ele já deve ter uns 10 anos ou mais. Quando vocês puderem, tiver oportunidade, assistam, que é muito legal. E eu não sei se vocês notaram que ela falou no final para o corretor de imóvel. Ele, eu vou precisar de sorte. Não é sorte, é preparação.
Então, como que surgiu o Homestager? Através de uma corretora de imóveis. Seu nome, Barbara Schwartz. Para quem não conhecia, foi ela que criou. Pelo menos o nome foi ela que criou esse nome. Qual que é a tradução de homestaging? Homestaging é encenação de casa. É encenação de casa, porque você está montando cenários, na verdade. Tá? E assim, a Barbara, ela é a mãe do homestaging, como está aqui. Ela teve uma ideia muito perfeita, porque ela era cenógrafa, ela trabalhava com isso antes de se tornar corretora. Então, ela fazia assim, ela trabalhava com teatro, com coisa assim. Então, ela tinha essa visão, ela começou a ser corretora. Então, ela entrava, aí está descrevendo, ela entrava na casa dos clientes, aqueles clientes que moravam nos imóveis há 20, 30 anos, né, compraram quando eram novos e passaram a vida inteira lá. E nunca mexeram no imóvel, nunca nada. Então, ela tinha muita dificuldade de mostrar para os compradores. E, então, ela começou a pensar o que ela podia fazer para melhorar isso. Porque, às vezes, a casa está com um odor ruim, as pessoas lá não têm costume de abrir janela, então o ar não circula. Então, tem muita coisa que ela sentia que não ia para frente. Aí ela pensou que se ela montasse pequenos cenários, em alguns ambientes, não na casa inteira, ela começou assim, em alguns ambientes ia melhorar a venda. E realmente deu certo. Tá? Atualmente, de 90 casas, estima-se que 70 são produzidas lá, com staging. É uma coisa normal. É um serviço extremamente normal lá. O que aconteceu? Ela, depois que ela começou com o homestaging, ela não foi aceita logo de cara pelos próprios corretores de imóveis, porque eles achavam que era besteira. Era uma coisa que não ia para frente. Mas ela insistiu no assunto e hoje realmente ela espalhou o conceito pelo mundo inteiro. É o momento que nós estamos vivendo hoje. É o momento que nós estamos vivendo, exatamente. Lembro quando eu comecei, eu falava de staging, as pessoas riam. Tipo assim, ninguém está falando... Eles querem ganhar em cima da Fernanda. Em vez de ele pensar que ele vai vender, você vê que o corretor não aceita. É cabeça. O bloqueio é do corretor. É isso que eu estava falando. Eles davam risada, eles falam assim, mas que isso? Você perguntou, olha, homestaging traduzido quer dizer encenação de casa. Tá? E Barbara contava cenários para encantar clientes, compradores, e assim o conceito homestaging nasceu. Foi assim. Só que o que acontece, o homestaging, ele nasceu em 1972. E ficou muito tempo, né? Caminhando, foi difícil. Quando teve o boom imobiliário nos Estados Unidos, em 2008, que foi quando ele realmente, explodiu. Todo mundo queria fazer homestaging, porque lá nos Estados Unidos, isso já está acontecendo aqui também, as casas, apesar da fachada não ser tão igual, as plantas são quase todas iguais, acabamento, é tudo igual. Eu trabalhei em construtora lá, eu fazia o acabamento de casa, era praticamente tudo igual. Né? Então elas ficam muito iguais, até os móveis, né? E então, nessa época do boom imobiliário, as pessoas tinham que vender as casas e elas precisavam de um diferencial. Foi aí que os corretores começaram a trabalhar isso e os proprietários começaram a ver valor nisso, porque vendia mais rápido. Porque de 3 casas iguais, aquela estava diferenciada, aquela vendia mais rápido. Então, o homestaging realmente explodiu no boom imobiliário. Homestaging é produzir o imóvel para ser vendido de tal forma que o potencial comprador mude mentalmente para o imóvel, criando um vínculo emocional. Né? Então é assim, eu não acho assim que isso aqui é só para o homestaging. Quando a gente vai comprar uma viagem, a gente já sonha com o lugar que a gente vai. A gente vê as fotos do hotel que a gente vai e a gente já cria aquela expectativa. Né? Você sonha com o lugar, você quer aquele lugar. O homestaging é a mesma coisa. Você levou o seu cliente, mesmo antes dele ir no imóvel físico, ele vai ver as fotos. Ele vendo as fotos bonitas, ele já está começando a sonhar com a vida dele ali dentro. Mesmo os móveis sendo de outra pessoa. Ele consegue se colocar ali
e mudar mentalmente. E isso cria a questão de apego, o que é importantíssimo. Uma vez que ele apegou, ele quer o imóvel. Eu fiz um staging que a colcha do quarto do filho, a colcha do quarto do filho foi em Santos isso, a colcha era a bandeira do Santos. Aí o quarto do filho, ele tinha duas funções. Ele tinha a função de escritório e quarto. Então no homestaging a gente sempre dá uma função só, para não confundir o comprador também. O que você faz aqui? Né? E tinha essas duas funções e, além disso, tinha prateleiras pelo quarto inteiro, sabe assim? Ela ia de ponta a ponta, lotado de bicho de estimação. Estimação não, bicho de pelúcia. Lotado, aquela coisa assim que pode até dizer chega, né? Tudo isso. Então, assim, lógico, todo mundo tem, quem tem filho, tem a coleção de bicho de pelúcia. Minhas filhas tinham que falar, pelo amor de Deus, pra que tanto, né? Mas aí a gente tirou isso e melhorou, mas tinha o emblema do Santos na colcha. E eles achavam maravilhoso. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre como que era a venda de um imóvel antes da internet e depois da internet. Era muito diferente. Tá? Até foi um ponto que eu coloquei na palestra, no Cresce, todos os corretores concordaram e falaram que era muito mais fácil vender um imóvel antigamente. Muito mais fácil. Por quê? Você não sabia o que você estava selecionando, o comprador. Você ia no jornal, tinha aquele anúncio pequenininho, a não ser que você está andando na rua e andando, vendo as plaquinhas e anotando. Mas você pegava e você ligava, fazia o contato e ia no imóvel. Você não sabia o que você ia ver. Então, era mais fácil de conseguir o cliente e do cliente até o imóvel. Hoje em dia, com a internet, mudou. Porque primeiro você vê a foto, para depois entrar em contato com o corretor e visitar o imóvel. Então, o que acontece? A pessoa já perde o interesse pelo imóvel ali. Não tem nem a chance de conhecer. Porque, às vezes, o imóvel, na época, ele podia estar bacana. Então, a pessoa ia e via. Na foto, ele pode, às vezes, às vezes pode acontecer de pegar um ângulo ruim e a pessoa não gostar. E o resto do imóvel está legal. Então, já perdeu a chance de conhecer. Então, há 10 anos atrás, era só anúncio no jornal, placa no imóvel e visita. Só isso que existia. Muito mais fácil. Atualmente, mais fácil é assim, para o corretor. Para quem está comprando não era fácil, porque era um trabalho chato, né? Atualmente são fotos, vídeos, portais imobiliários, redes sociais e visita. Hoje é muita coisa que tem para divulgar um imóvel. E hoje em dia o número de imóveis aumentaram também. Você tem muito mais imóvel à venda. E o que eu falei um pouquinho antes, hoje também, muitas plantas de imóveis são iguais. Eles só mudam às vezes uma paredinha, mas é tudo igual. Então você tem que criar um diferencial para poder vender. Então, como acontecia a venda de imóvel antes? O comprador entrava em contato com o corretor, marcava o dia para conhecer o imóvel e ninguém sabia o que poderia encontrar lá. Era mais simples atrair, pois não existia a prévia imagem. Hoje em dia não, muita informação, muitos imóveis similares no mercado, grande concorrência, clientes mais exigentes, os clientes mudaram também. E muitos optam por um imóvel pronto para morar. Mudar e morar, sem ter a preocupação de dor de cabeça com reforma. Isso é uma cultura que está mudando aqui. Porque antes ainda eu encontro isso de muitos corretores. Imagina, ele vai vender o imóvel, ele vai comprar, ele quer reformar. Ele vai reformar o imóvel. Não, isso não acontece. Pode acontecer, assim, de 10 casos, ainda uns 4, sim. Eu quero reformar o imóvel todo, quando eu comprar. Mas a grande maioria prefere já entrar no imóvel pronto, sem se preocupar com a obra. Exatamente, não existe tempo. Não existe. É muito chato. Quem trabalha com isso sabe como que é. Vocês que trabalham com isso, é muito chato. Então, assim, é mais fácil você mudar para o imóvel. Por isso que as exigências estão mudando hoje em dia. Até eu estava escutando alguém falar de imóvel mobiliado, né?
Hoje em dia tem gente que prefere já. Tem gente que compra a porteira fechada. A pessoa fala, não quero. De jeito nenhum, móvel assim, Comprar. Ok, quais são as vantagens do home staging? Home staging, ele potencializa a venda de quase todo imóvel, pequeno, grande e super decorado. O que eu digo com super decorado? O imóvel que a pessoa contratou um decorador, um arquiteto para fazer o imóvel. Porque o stager, ele vai lá neutralizar, tá? A finalidade do staging é valorizar ao máximo a imagem de um imóvel para aumentar o tráfego de visitantes. É muito importante, quanto mais pessoas visitam o imóvel, maior a chance de venda. Onde eu estou? Eu me perdi. Para aumentar o tráfego de visitantes, aumentando assim a probabilidade de venda. Home staging prepara e apresenta imóveis usando 3 princípios. Quais são eles? Eu vou falar para vocês. E com uma somatória bem aplicada dos três, imóveis permanecem menos tempo no mercado e alcançam um ótimo resultado de venda, gerando maiores lucros para proprietários e corretores. O serviço, além de melhorar a imagem dos imóveis para vender, também melhora a qualidade do serviço oferecido aos clientes, sendo isto um enorme diferencial para proprietários, corretores e compradores. Então, quer dizer, o home staging é bom para todo mundo. Suzane? Oi? Qual é a diferença como arquiteto olhando, fazendo um projeto de um home staging e decorado? A diferença eu vou falar aqui. Já te falo. Tem muita diferença. Né? A Andriele sabe também. É fato de que a primeira impressão é a que fica, como também a que irá levar o possível comprador à segunda visita. Corretores, quem fala que a segunda visita é importante? Não é? Não é a segunda visita que ele vai falar que ele quer? Eu acho muito importante a segunda. Você tem que levar o cliente para a segunda visita, porque senão, só na primeira visita... Oi? Porque ele gostou do imóvel, ele quer ver o imóvel de novo. A sua venda está mais próxima. Entendeu? Porque ele quer já comprar o imóvel. Então, a segunda visita é importante. E para ele ter a segunda visita, ele tem que ter uma ótima primeira impressão, para ele querer voltar. Eu já impressiono na primeira vez, porque geralmente é na primeira que eu já vi. Não, eu também, já aconteceu isso. Mas, nos casos, assim... Para fechar negócio. Não, mas a pessoa já viu, ele já decidiu, porque eu já fiz toda uma seleção, ele já decidiu o imóvel. Mas eu entendi o que ela falou. Já é boa impressão. Não, a primeira vez é onde ele vai, aquilo vai atrair ele, mas para ele decidir fechar o negócio... Ele vai levar a família, certeza, né? Ele vai lá, ele vê detalhes, eu acho muito Não existe outra técnica tão efetiva como o home staging para vender ou locar imóveis. O home staging usa princípios de design, marketing e psicologia para preparar e produzir corretamente imóveis para uma venda rápida e lucrativa. Então, a gente usa essa somatória de design, marketing e psicologia. Aqui, design, marketing e psicologia formam o home staging. Design. Home staging consiste em despersonalizar e neutralizar ambientes. O que eu digo assim, a gente despersonaliza, mas a gente personaliza também. Despersonalizar é uma coisa que às vezes você vai deixar o imóvel muito frio. Tá? Você vai tirar tudo e aquilo vai ficar muito sem alma. O imóvel tem que ter alma também. Então, assim, a gente personaliza, mas de um modo universal. Mas dá uns toques que eu vou falar para vocês sobre isso. A despersonalização é um dos pontos mais importantes nessa técnica, sem fato, sem dúvida. O stager despersonaliza e personaliza, pois a sua intenção é atrair e conquistar compradores diversificados e com gostos diferentes. Tá? Lógico que você vai fazer um estudo de quem que mora ali naquele bairro, quais são o estilo de vida, quem que vai ser mais provável que vai comprar aquele imóvel, você vai ter esse estudo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma globalização. Não pode ficar só, vai ser uma família com 2 filhos, adolescentes, papapá. No prédio tem mais 50% são essas pessoas que habitam o prédio. De repente, pode vir um casal de idoso.
e gostar do local, gostar de tudo. E se você preparou o imóvel somente para uma família com adolescente, ele pode entrar ali e falar assim, vai que o quarto tem algum tema que ele não gostou, tá? A neutralização tem como ponto de partida deixar as paredes limpas e lisas, usando cores neutras. Tons neutros se adaptam a diferentes perfis e agradam um número muito maior de pessoas por ser mais fácil de mudar do que tonalidades escuras. Vocês, como arquitetos e designers, vocês sabem que pintar em cima de uma parede vermelha, uma parede verde, não é fácil. Exige muito mais trabalho. Não é? Então, é muito melhor você entrar num imóvel com uma parede clara, que se a pessoa ela gosta de cor nas paredes, ela vai colocar a cor que ela quer depois, do que ela entrar com um imóvel com uma parede verde, ela não gosta do verde, isso pode ser um bloqueio para ela comprar o imóvel. E o que eu falo assim, a gente usa uma tela branca mesmo. Você vai usar a cor clara e você vai colocar cores nos acessórios para dar vida ao imóvel. A ambientação é muito importante no processo de staging. Usando seu conhecimento em layout, o stager consegue modificar o fluxo, reposicionando móveis e acessórios, melhorando a circulação, ampliando os ambientes, tornando o imóvel mais atraente para ser vendido. Aqui a circulação é um fato importantíssimo também. As pessoas têm casas que tem muito móvel, muita informação. Você tem que dar um fluxo para a pessoa andar no imóvel sem ter bloqueio. Porque isso ela vai estar prestando atenção nisso e não no imóvel. Então, é importantíssimo isso. Marketing. Princípios de marketing são aplicados para atrair compradores e tornar a visita ao imóvel agradável e interessante. Na elaboração de um projeto de homestaging, é estudado cuidadosamente o posicionamento estratégico de imóveis e objetos para impactar o possível comprador e tornar o imóvel memorável. Desculpa. Homestaging foi criado para impressionar e atrair compradores desde o momento da fotografia até o momento da visita. Tá? Então, o marketing é uma coisa muito importante e são elementos que são colocados como na foto. Alguém pode identificar? Quem já esteve no outro workshop não pode falar. O marketing. Qual é o elemento de marketing nessa foto? Que faz com que a pessoa lembre do imóvel. O quadro. Tá. Pode ser uma coisa que não seja do gosto da pessoa, mas ela vai recordar. Na hora que ela está ali com 10 imóveis, ela fala, lembra daquele? Tá? É uma sacada, exatamente. Psicologia. A psicologia é aplicada no homestaging para fazer com que o possível comprador crie um laço rapidamente com o imóvel que está visitando. Tornar o imóvel em uma casa aconchegante e confortável quando o stager está produzindo faz parte do plano. Usa-se objetos Gente, não estou conseguindo mais ler, desculpa. Usa-se objetos, reposicionamentos que levam à observação imediata do comprador, que é o ponto-chave. Neste momento, o comprador se sensibiliza e desconsidera outras exigências. Mais de 81% dos compradores acham mais fácil visualizar o imóvel como a sua futura casa após o homestaging. Então, a psicologia é muito importante. A psicologia não se diz somente a colocação de objetos e acessórios. A psicologia no homestaging entra quando você vai conversar com seu cliente. É a primeira coisa. É o modo que você conversa com seu cliente e que você expõe o trabalho que vai ser feito. Então, a psicologia envolve muita coisa no nosso trabalho. Nessa foto, a psicologia usada, o que foi? A luz acesa? Também. O aconchego, a cama, porque a pessoa vai entrar no quarto, vai gostar, vai falar, esse quarto gostoso, quando eu chego do trabalho, eu estou cansado. Ela viu um quarto aconchegante, é importante isso. A luz é uma parte muito importante também. Fatores que influenciam a decisão de compra. Aparência, localização, preço. O preço é o principal. Tá? Aí ela vai ver a localização. Aí ela vai ver a aparência. Mas
quando a gente trabalha o home staging corretamente, ela vai ver o preço, aí entra a aparência e a localização, porque ela pode até desconsiderar. Ah, eu não quero essa localização, mas ela entrou no imóvel, tá tão gostoso, agradou tanto, que ela fala, ah, pensando bem, né? Ela pode ver na localização ideal que ela quer, mas o imóvel tá acabado, horrível. Na primeira imagem, onde que está o elemento do design? Espelho, tá? É a mesma coisa das outras fotos, tá? E a cama gostosa. Aqui o que nós já conversamos antes, homestaging não é decoração e decoração não é homestaging. É a mesma linguagem, mas a função é completamente diferente. Bom, por que eu estou mostrando isso? Esse aqui é um decorado de um empreendimento. Pamela, tá? Agora que é o assunto. Pode contratar um homestager. Pode. Isso depende do trabalho que o cliente vai pedir para você. Não necessariamente precisa ser móveis locados, mas o que vai acontecer? Ele vai contratar o homestager, o orçamento vai ser bem menor, porque o homestager ele vai trabalhar uma coisa bem mais simples, tá? Menos móveis, menos espelhos, menos coisas para confundir a pessoa. Ele vai trabalhar para a pessoa, para o cliente ver o imóvel em si e não se deslumbrar com o apartamento. Negativo no homestaging, então, quando é demais? Oi? O espelho, então, passa a ser um ponto negativo. Você não pode usar demais, logicamente. Você tem que saber a quantidade certa de espelho para usar. Esse apartamento você venderia na visita e o outro você faz a pessoa ir, né? Ou de homestaging você atrai. Esse eu acho que atrai também, mas o muito personalizado. Esse aqui, por ser um apartamento de uma empreendedora, um decorado, ele é feito para atrair o cliente vê o imóvel, não pensar no tamanho do imóvel, gostar tanto da decoração, se perder no meio da decoração e querer comprar o imóvel, que ele vai comprar na planta geralmente, tá? Mas não é uma foto para se chamar a atenção no período Não, porque ela confunde, né, também. Ela tem muita informação, ela confunde. Mas é aquela coisa, um apartamento decorado é um show que eles fazem. Tá? É como se fosse uma casa cor. Tem que ter tudo ali dentro para a pessoa realmente... Ela tem espaço, né? Não consegue. Se ela vê vazio, não, mas eles põem muita coisa para a pessoa se deslumbrar. Porque olha aqui, ó. Essa foto é um trabalho de homestaging, era um imóvel desocupado. Um imóvel vazio que foi feito para vender. Então é uma coisa mais leve. É o estilo escandinavo. Tá vendo? Né? Aqui é outra foto de um empreendimento. Então, quer dizer, você entra e você fica impactado pelo lugar. Ai, que lindo! Mas, nossa, você pensa que a mesa é imensa, não é? Não é, tem um espelho ali. Tem um espelho. Isso aqui é muito pessoal. Tá? Tem elementos arquitetônicos que são muito pessoais. Você vai numa loja, é muito bonito. Mas para quem está fazendo o imóvel para ser vendido, é melhor não colocar esse tipo de coisa. Evitar. É melhor colocar um revestimento simples do que empetecar muito o imóvel, porque isso pode prejudicar a venda. No meu prédio, eu tenho exemplo no meu prédio, foi feito um imóvel no meu prédio, ele comprou o imóvel, é um investidor em Santos. Ele comprou o imóvel, não sei se você já ouviu falar da Casa Bela. Ele comprou o imóvel, sim, por um preço bem barato, aí ele faz como os irmãos à obra, só que ele não faz o staging, tá? Ele não chega no staging. Eu fui visitar o imóvel. O imóvel ficou 1 ano para ser vendido. O imóvel estava super bacana. Ele modificou um pouco a planta, ele colocou acabamentos super bacanas, mas ele colocou elementos ali que acho que podem ter prejudicado a rapidez da venda. Ele tinha paredes assim, em 3D, sabe? Coisas que você tem que evitar. Você vai vender o apartamento, você tem que evitar esse tipo de coisa. E o que eles fazem também?
geralmente eles abrem um dormitório, né, no decorado, para mostrar que a sala é maior. Então, quer dizer, quem vai comprar, que comprou na planta, depois ele não vai se tocar que o que ele viu era maior porque aquela sala estava aberta. Porque eles fazem de uma certa maneira que a pessoa nem percebe. Uma pessoa que não tem conhecimento, um leigo, ele não vai perceber. Então, é um tipo de enganação. Isso aqui foi um staging também, da mesma stager. Simples, suave, né? Então, o stager despersonaliza personalizando. Agora aqui. Isso aqui são fotos que eu peguei na internet, são fotos de imóveis à venda. Tá? Só para dar um exemplinho para vocês. Não dá, mas... Não tá feio, mas Mas não é, é fácil, não é? É fácil. Vocês podem dar opinião do que poderia ser feito? Se for uma cor clara, a toalhinha de crochê. É muito fácil tornar essa sala mais agradável. Tirar essa cortina, deixar ela aberta. Uma coisa que eu aconselho é nunca usar cortina curta. Tá? A cortina ela tem que ser longa. Ela dá mais elegância ao ambiente. Esse aqui também é outro exemplo de imóvel à venda. Se ele tivesse com um pouquinho mais de modificação, ele seria vendido super rápido. Ele está escuro, ele foi tirado também a foto numa hora errada, eu acho, né, Daniel? Não tá? Não organiza. Nossa, né? Dói, né? Dói. Aí você tem que chamar, nesse caso, não é chamar um stager. Você vai limpar tudo, puxar tudo. É pessoal, eu não suporto, para mim tem que ser liso. Eu não acho que tem que ter nenhum cortezinho, né? Usava muito antes. Mas ainda tem gente que continua ainda nisso. Tem gente que ainda continua, que acha lindo. Mas eu aconselho sim a tirar. Agora é aquele tal negócio, a gente aconselha, a gente fala o que é melhor, o que vai vender mais rápido ou não. Obrigar você não pode. Aqui foi um imóvel que eu fiz, tá? Foi em Santos isso. Ela morava no imóvel. Eu não mudei os móveis da casa dela, não mudei nada, porque o orçamento era curto, mas ela fez assim, a gente conseguiu mudar o imóvel. E o imóvel foi vendido, acho que em 3 meses esse. Iluminação. Tá? Ela não queria mais mudar. Ela não queria mais mudar. O marido queria mudar e ela não. Aí ela me contratou depois para fazer o outro imóvel dela. Ela falou assim, eu fiquei com tanta dor no coração, porque eu não queria, mas ele quis, então... Uma mudança no era assim, móveis, né? no layout, na cor da parede, era cinza. Cinza é uma cor muito boa. É bonito, é neutro, mas também no ambiente certo, tá? Então, muito pequeno. Eu entrei nesse lugar, nesse apartamento, a sala ela é bem comprida, estreitinha e comprida. Aí escura, depois vocês vão ver outro ângulo. E o móvel que tinha esses nichos pendurados aqui, assim, né? Então, não sei por que tão alto, a televisão, estava tudo errado. Aí eu tive a sensação de estar entrando numa caverna. E foi num dia de sol, acho que foi num sábado à tarde que eu entrei. Aí, com uma psicologia, eu até falei para ela o que eu senti quando eu entrei no imóvel. E isso que ela não podia passar para os compradores. Esse apartamento estava à venda já fazia um tempo também. Eu acho que eu não tenho. Bom, a foto da sala, a sala tinha uma cortina azul, royal, de voal. Aí eu troquei, coloquei uma branquinha, levinha. Aqui é o quarto do casal, que eu mexi pouco, eu não pintei a parede porque ele tinha uma iluminação boa, adicionei um abajur, coisa assim, porque a iluminação é muito importante, ela dá o aconchego realmente ao ambiente, tá? Mas você pôs uma cabeceira. Aí eu pus a cabeceira, Olha a roupa de cama, a diferença. Aí eu pus a cabeceira, ela gostou da... no quarto de casal, o que rola? Suzana, aí no caso, por exemplo, ela comprou tudo. Tudo. Ela me chamou. Você escolheu? Eu escolhi tudo, mas é assim, eu dou tipo 3 opções. Então quer dizer, é um trabalho que leva tempo também.
que a gente faz tudo pela internet, né, hoje em dia. Então, assim, eu dou geralmente 3 opções com o link já do lugar. Aí ela só escolhe, mas chega um ponto que o cliente ele confia tanto em você que ele quer que você escolha. Nossa. Então, ele quer que você escolha, ele não se incomoda. Ela entregou, no fim, a casa toda para mim. Ela não dava palpite em nada. Em nada. É bem aquela coisa de programa de televisão. E é uma delícia você ter essa troca, porque quando fica pronto, a pessoa entra no imóvel e fala, meu Deus! Porque ela não falou nada, não deu palpite nenhum. É tão gostoso. Aquele quadro foi, você tirou também, aquele quadro de cima da cama? Não, eu não tirei. Eu não queria que ficasse, mas eu não tirei, eu respeitei. Tem coisa que a gente respeita. Ele está muito alto, né? Ele está muito alto. Não, mas tá, ele tinha que estar aqui. Olha com a cabeceira agora. Mas ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar mais baixo, mas mesmo assim. E a diferença de avaliação que fez? Quando você entrou, ele tinha uma avaliação. Quando você saiu, tinha outra? Tinha. E o investimento dela e o retorno, como foi? Foi, acho que de 5%, uma coisa assim. Ela investiu, nesse aqui ela não investiu muito não. Ela investiu acho que nem 10 mil reais. E tudo que ela comprou para o imóvel foi já voltado para ela levar para o apartamento novo dela. Então a gente já trabalhou no imóvel novo, o que teria que ser comprado. Suzana, mas 10 mil, e quanto custava o imóvel? Quanto foi a venda? A venda foi 500 mil. E antes estava avaliado em? 450, 60. Ela ganhou 40. Ela ganhou. E ela vendeu, e ela me contou que quem comprou o imóvel se encantou tanto também. Ela falou assim, Suzana, a pessoa veio com uma fita métrica na minha casa, que ela falava que ela ia comprar os móveis e ela queria colocar exatamente no mesmo lugar. Ela falou. Então, assim, provavelmente a pessoa compraria a porteira fechada. Aqui é o quarto do filho. Eu mantive como um quarto de criança, tá? Mas o que ela pediu isso foi uma coisa que ela pediu. E a gente poderia muito colocar uma TV no quarto do meu filho? Eu falei, olha, seria melhor não, mas eu vou abrir essa exceção para você. Tudo bem, a gente põe. Só que ele estudava aqui, assim, nesse banquinho. Então, quer dizer, eu melhorei também a qualidade de vida enquanto eles estavam no imóvel. Falei, não, vamos comprar uma cadeira, a gente coloca, limpa tudo. Então, melhorou para o menino. Diz que o menino adorava ficar no quarto depois disso. E para quem foi visitar, o que ele via já? Um espaço que ele poderia trabalhar ali. Aqui foi o escritório dela, que eu dei uma limpadinha só, não fiz muito. Só adicionei um abajur, coisa assim, que é importante. Tinha foto de família, não sei se vocês viram. Ela não tinha muita foto de família. Aqui, ó. Aqui, ó. Tinha ali. Estava mais bagunçadinho. Né? Tinha umas coisas que não tinham nada a ver. Outro caso de pessoa extremamente organizada. É a melhor coisa que tem. Aqui a cozinha. Não mexi na cozinha, porque não valia a pena. Ela até mencionou que ela queria trocar os banheiros, trocar revestimento, porque estava muito desatualizado. Fizemos um orçamento. Meu primeiro conselho para ela foi, vamos deixar deste modo, a gente só vai fazer o trabalho do staging. Se por acaso você vê que não está vendendo, aí sim a gente pode pensar em fazer uma atualização no banheiro. Mas caso contrário, deixa, porque ele está funcionando, ele está perfeito. Só está desatualizado, só isso. Então ela concordou. E vendeu assim mesmo. E vendeu.
botou uma mesinha, a mesinha tinha, né? Você vê os azulejos, o revestimento. Aqui a foto da varanda não dá para ver muito bem, que é pequenininha, mas a varanda não tinha nada e não dizia nada. Tá? Era uma varanda com 2 bancos, não dizia nada. Você não tinha atração de chegar ali. Aí a gente colocou planta, umas almofadas, um garden, com uma revista, a gente fez um cenário ali. Aí ela também adorou. Ela, nossa, eu adoro chegar em casa e sentar na varanda, antes eu não tinha vontade. O contato com o cliente. Você pode receber o primeiro contato através do seu site, redes sociais, corretor parceiro, como vocês, indicação, captação. Você também pode captar um imóvel, mas é um trabalho mais chatinho de se fazer. Né? Você não vai ficar batendo de prédio em prédio, perguntando e ligando. É chato e as pessoas, provavelmente, se você ligar para o proprietário, ele vai bater o telefone na sua cara. Lá é bonitinha, tá? Tchau. E não vai mais querer falar com você. Então, a captação não é uma coisa muito que eu aconselho. Na primeira fase, o cliente vai te procurar sem saber nada. Ele não sabe o que é o homestaging, ele não faz ideia. Mesmo você explicando, ele não sabe o que é. É muito difícil a pessoa visualizar esse trabalho. Né? Então, assim, ele vai ficar confuso, ele só vai estar interessado em quanto que ele vai gastar e não investir. Por isso que você sempre tem que usar a palavra investimento ao invés de gastar. Porque realmente ele está investindo no imóvel e não gastando. Então, mas não fiquem perplexos se ele falar quanto que é a primeira coisa. E realmente, geralmente, quando me procuram, quanto que é? Espera um pouco, eu não posso te falar quanto que é sem eu saber como que é o seu imóvel, sem eu saber as suas expectativas, o seu orçamento. Eu peço orçamento. Quanto que você quer gastar? Isso não vai ofender a pessoa, muito pelo contrário, vai ajudar você a fazer o imóvel de acordo com o que ela... Oi? Dificilmente eles falam. Dificilmente, eles ficam assim, né? Eles desconversam. Não. Não, mas é que aí você fala assim, olha, me dá um número que eu vou trabalhar em volta disso. Eu vou fazer o melhor possível com esse número. E nunca chegar ao máximo, sempre ao mínimo. Aí, você explica como que é o serviço, como que é feito, sem muitos detalhes, porque você também não pode ficar explicando. Numa primeira consultoria não, numa primeira chamada. Você vai falar, olha, eu vou fazer isso. Pronto, acabou seu serviço. Foi por água abaixo. Ele não vai te contratar. Ou então, ele vai chamar alguém que vai cobrar super barato. Tá? Se perguntarem o valor, você pode responder que a consultoria é mais ou menos tanto. Para eu ir até a sua casa, ver o imóvel, eu vou te cobrar, depois eu vou entrar nisso. Mais ou menos tanto, mas você pode me passar fotos do imóvel, por favor, antes, para eu analisar. Então, você sempre tem que colher esse material antes. Eu faço isso. E tem muitos que você vê que só estão, assim, não estão interessados no serviço. Nem sei em quem estão interessados. Porque a partir do momento que você pede foto, você pede esse tipo de coisa, às vezes até eu faço videocall com as pessoas. Ele não quer. Por quê? Porque ele não é um cliente sério. Então, você não vai perder o seu tempo, sabe, mandando uma proposta ou indo na casa dele para nada. E falando tudo. Você não pode perder o seu tempo. E você tem que explicar também para ele que é durante a consultoria que você vai determinar quanto que vai ficar o trabalho de staging. Que sem a consultoria fica meio difícil. A consultoria. Primeiro você conhece o seu cliente, você conversa e explica mais ou menos. Explica o seu serviço e conhece as expectativas dele. Isso eu estou falando da consultoria quando você está fisicamente com o cliente já, tá? Você vai perguntar as expectativas dele. Você vai fazer um trabalho de psicologia primeiro com o seu cliente. Vai sentar ali... Antes de fazer a visita. Você vai... Presencial, né? Presencial, é. Antes de conhecer o imóvel. Você vai sentar, você vai conhecer o cliente para ele se sentir bem com você. Tá? Você não vai chegar no imóvel e entrar, o seu imóvel precisa disso, é tanto, tchau, vou embora. Não. Você tem que ter o contato, a amizade com o cliente. Então, você vai... Expectativas dele em relação ao serviço e à venda do imóvel.
Você vai perguntar tudo, aí você vai analisar e aí você vai fazer essa vistoria no imóvel. Geralmente essa fase é feita com o cliente, tá? Ele vai te mostrar e contar um pouco a história do imóvel. Você vai perguntando. Ele pode ser que ele não conte, por isso você tem que puxar. Ah, e esse quarto aqui você usa para quê? Ah, por que tem esse quadro? E esse quadro bonito, né? Esse quadro, ele vai te contar a história, se tem alguma coisa relacionada com questão de apego ou não. Então, ele vai mostrar o imóvel como se um corretor estivesse mostrando o imóvel para um cliente. Tá? Após o tour pelo imóvel, você pede licença para ele, e aí você vai fazer a vistoria sozinha no imóvel. Aí que você vai fazer sua anotação. Então, eu tenho uma dúvida. Nesse momento, você não cobrou nada? Nesse momento, cobrou. Já cobrou. A consultoria já é cobrada. Então, aí, eu não sei, você cobra por hora? Como que funciona isso? Eu vou falar nisso, mas eu adianto para você. Não, eu já combino com o cliente. Você combina antes de ir? Combino antes. Falo, olha, a consultoria é tanto. Para tanto tempo? Oi? Para tanto tempo, assim? Para leva mais ou menos umas 2 horas. Uma consultoria. Essa consultoria... Depende do tamanho, é. Demora ou não? Porque Sim, demora, você sim. demora muito mais. Sim, depende do tamanho. Em média, são umas 2 horas. Essa consultoria é um diagnóstico do possível trabalho. Sim, exatamente. Você só vai... E esse diagnóstico já é cobrado e você vai entregar para ele? Depois, você tem a opção de fazer um relatório e entregar para o cliente. Só depois que é a única cobrança. Por enquanto, a única cobrança. Existe um certificado, uma credenciação que tem que ser feita para trabalhar com isso? Não, por enquanto não. Mas ele está dentro da decoração, digamos assim? Como que a gente pode colocar isso para uma pessoa que nunca ouviu falar nisso? É uma pergunta um pouco difícil. Ele está dentro da decoração, mas não diretamente, né? Porque ele foca mais no marketing do imóvel. A gente fala também que é um marketing imobiliário que você está fazendo. Olha, aí... Então, aí você vai fazer suas anotações, o checklist, né? Do que precisa ser feito ali. Na última conversa com o cliente, você já pode dar o seu ponto de vista do que será necessário fazer para potencializar ainda mais o imóvel. Então, quer dizer, o cliente é um cliente pagante, ele está te pagando pela consultoria. Não é bonito você sair da sua consultoria sem falar nada para o cliente. Lógico, você já vai dar umas dicas para ele, você já vai passar para ele. Porque, de repente, ele pode te chamar ou não, você não sabe. Mas você tem, é uma coisa assim, de educação também. Esse é o segundo contato. O primeiro contato é telefone, né? Aquele telefone que você conversa. O segundo contato é quando você chegou no imóvel, tá? Aí, depois, onde eu estou? Pagamento. Eu não aconselho que a consultoria seja uma cortesia. Porque durante a consultoria, você vai acabar falando as coisas sem pensar. Então, você já está dando também ideias para o seu cliente. Se ele não pagou nada, ele já coletou rapidinho, já anotou e pronto. Vai fazer sozinho. Então, não cobra, é bom cobrar. É quase uma visita técnica. É uma visita técnica. Muitos funcionários, prestadores de serviço cobram. Vou consertar a sua máquina de lavar. Tá custando Muitas vezes você pode fazer o seu serviço gastar mais de 2 horas. E aí, cadê o dinheiro? Você jogou fora o dinheiro. Porque às vezes ele não te chama. Tudo bem, você teve um pouco de experiência, que você foi, conversou com um cliente, olhou um imóvel, treinou um pouco a sua visão. Mas você perdeu dinheiro. Falar o que deve ser feito no imóvel, depois o cliente acaba não te contratando. É isso que eu estava falando. Então, você ganhou experiência, mas perdeu o seu dinheiro. Quanto cobrar? É muito relativo por ser um serviço novo e as pessoas não conhecem o valor. Então, isso é difícil, porque assim, você pode cobrar, de repente uma pessoa te liga e você fala, como é um serviço novo e você quer ter o trabalho, eu cobro R$100 a consultoria. Você pode até conseguir, mas pode ter cliente do outro lado que vai falar, nossa, o que ela vai me oferecer por R$100? Nada. Eu vou pagar R$100 para não receber nada de volta também. Então, é uma coisa muito complicada por ser um serviço novo ainda, para passar isso para o cliente. Então, agora a gente vai falar sobre
Quanto que é esse valor de consultoria? Depende muito de região para região e também de imóvel para imóvel. Como às vezes você vai ficar um imóvel maior, você vai gastar muito mais tempo ali, tá? Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, ela pode ficar de 280 a 420 até uns R$500, tá? Para 2 horas de serviço. É muito bom isso, para 2 horas de serviço, dependendo do tamanho e a localização. Geralmente, um imóvel de 150 metros quadrados é 200. Mais do que isso, você vai precisar de mais tempo. Uma cobertura, por exemplo, uma casa, você vai precisar de mais tempo, porque a casa tem a parte de fora, o exterior, que você tem que olhar também, que é essencial. Mas é isso que a gente chama, nos Estados Unidos existe a palavra que chama curb appeal. É muito usado isso lá. O curb appeal curb é guia, é sarjeta. Apelo da guia. Porque quando a pessoa estaciona ou passa o carro, ela vê aquele imóvel bonito, arrumado, ela quer entrar. Então isso é uma coisa que atrai as pessoas. É uma comparação meio boba. E vende, lógico, atrai muito mais. Mas é uma comparação meio boba, mas é a mesma coisa do cabelo para uma mulher. Não adianta. Não é? Como que você vai sair do salão sem uma escova? Exatamente. Não tem jeito, não vai vender o... Bom, a terceira é a proposta. A proposta e o relatório. Você vai concluir a consultoria, você coletou toda a informação necessária para montar a proposta e o relatório. Você vai indicar serviços, prazo de entrega e como será feito o seu pagamento e dos ajudantes. Geralmente, a regra que a gente usa é 40%, 30% e 30% que eu cobro. É assim que eu faço. Ou, às vezes, eu facilito. Às vezes eu divido por 3, ou às vezes o cliente, pode fazer em 4? Eu até faço. Tá? Quanto cobrar? Novamente, depende do local e do tamanho do imóvel. Geralmente, calcula-se que é de 0,5% a 3% do valor do imóvel. Às vezes, se você falar isso para o dono do imóvel, 3%, ele vai achar um absurdo. Né? Então, por isso que você nem, às vezes, não comenta quanto. Oi? Essas coisas estão aqui? Eu acho que tá. Mas depois eu abro a apresentação para vocês. Tá? Suzana, quando ele tem que dar, então o que tá? É a forma de pagamento. Do seu pagamento. Você vai fazer um trabalho de homestaging. O seu trabalho custou 5, 6 mil reais. Aí isso é no seu relatório que você vai entregar para ele, na proposta de trabalho. Você vai executar. Aí você já dá o... Tá? É o plano de pagamento. Aí, o que você pode fazer, onde que eu parei? O staging foi executado no imóvel inteiro. Se for feito em somente alguns ambientes, como a gente falou no começo, você pode calcular a porcentagem acima. Você calcula a porcentagem, eu vou mostrar. E aí você divide pela metragem total do imóvel e daí você multiplica pela metragem do ambiente que você vai trabalhar. Lógico, é lógico, né? Você já está indo, você já está estendendo o seu tempo. Sim, tudo, né? sim. Exemplo de precificação. Agora, como o que eu estava falando. 1%, vamos lá, você vai cobrar 1% do valor do imóvel, né? De 1.200.000, é 12 mil. Você vai cobrar para a pessoa. Um imóvel de 150 metros quadrados, se for fazer um cômodo só, um ambiente só, você vai dividir 12 mil por 150, que vai dar R$80 o metro quadrado. E é isso que você vai cobrar num ambiente, se ele quiser só um quarto, uma sala, vamos dizer, 12 metros quadrados, vai dar R$960. E é geralmente isso que fica. E aí, nesse 960 já está incluso, por exemplo, o abajur que você comprou? Não, isso é o seu... Esse é o honorário. Entendi. Isso é o honorário do stager. Tá? A gente está falando de honorário. Então, amiga, sim, fora. 1% vai ser sempre a sua mão de obra e vai girar em torno de 900, certo? O resto vai ser material. É, exatamente. Vou cobrar, o máximo é 3%. O máximo é 3%. Gastar mais que 3% do valor do imóvel, aí não tem, aí é ridículo até. Você colocar uma coisa para o dono. Se ele às vezes não aceita os 3%, você colocar mais, vai falar, que isso? É que ele não entende o desconto. Ele não entende. Até a hora que ele vê quanto ele tem que dar de desconto, ele fala, pô, eu devia ter feito esse negócio. Aí a segunda fase, se você foi contratado pelo trabalho, você vai fazer uma reunião com o cliente, você vai fazer um serviço de pré-staging e você vai fazer o staging. O pré-staging
É o que geralmente eu faço. Eu vou na casa do cliente, eu estudo a casa e eu vou lá, eu monto cenários. Eu ensaio, eu faço um ensaio do staging, tá? Faço ensaio. O pré-staging. Tá? O pré-staging eu faço um cenário da casa... desculpa, agora eu que também estou atropelando palavras. O pré-staging é um ensaio do staging. Tá? Porque às vezes você desenhou, muitas vezes eu não faço o trabalho de desenho, quando é um staging que a pessoa já está morando. Tá? Não vou fazer desenhar o layout, não, eu já vou direto... E eu vou lá antes, eu modifico as coisas do lugar, ponho um móvel aqui, então isso é um ensaio de staging que eu faço, tá? Que é bom, às vezes a cama, a roupa de cama, tudo isso, para daí ver se eu gostei, aí eu faço o staging final. E também o pré-staging, o que inclui o pré-staging? É você falar com o seu cliente o que ele tem que fazer no imóvel. A limpeza, a organização, isso tudo é parte para o cliente fazer. Você não vai chegar no imóvel e limpar o imóvel. Então, você já vai passar a lista e falar, isso aqui é a sua parte. Tem que limpar isso, tem que fazer esse armário, tem que esvaziar. Você também pode contratar a faxineira. Pode, você pode. Você pode. Uma house organizer para dar um prato. Sim. Nossa, gente, vale muito a pena, é muito barato. Tem que fazer. Vale, né? Vale. Aí você vai ter a reunião com o seu cliente. Isso agora a gente está entrando no início de novo. É a definição que envolverá o seu trabalho do seu cliente, é o que eu falei. O que você vai fazer e o que o cliente vai fazer. Isso é na segunda reunião? Depois que ele te contratou. Tá? É que eu pulei, eu comecei a falar antes. Então, você vai ter a reunião com o seu cliente, vai determinar o que cada um vai fazer. Tá? Aí você vai ter o pré-staging, que é o planejamento também do staging. Compras, o que ele vai ter que comprar, se for o caso. Às vezes, geralmente, sem comprar lençol, toalha, essas coisas para deixar o ambiente mais gostoso. Porque a pessoa vai usando, vai ficando velho e gasto. Os reparos, manutenção, limpeza, eu não coloquei o ensaio do staging, que está incluído aí. Tá? Aí tem as regras básicas do home staging, que é limpar, arrumar, eliminar acúmulo de coisas, circular o ar, é importante, lógico, repor objetos quebrados ou desatualizados, reparar metais, fechaduras é muito importante, piso e rachaduras. Espelhos de luz também é importante, porque tem às vezes fica encardido, feio, e a pessoa vê, faltando, fica aqueles buracos, né? Pintar, remover itens pessoais e mobiliar se estiver vazio. Em todas as visitas. Aí você lava suas mãos, porque aí você não tem o que fazer. A casa com animais. Casa com animais é assim, eu aconselho, quando você tem um animal de estimação, se você vai receber uma visita de um cliente, sair da casa com o animal. Vai passear com ele. Pega a caixinha dele... Oi? Um gato. Bota na caixinha e leva. Bota na caixinha e leva, Nina. Pega as coisinhas dele, põe num cantinho escondido, sabe? Tira, higieniza, por causa do cheiro. É a mesma coisa que eu digo para corretor. É muito melhor você visitar a casa somente com o seu cliente, sem o dono na casa também. Eu também peço. O proprietário se sente muito mais à vontade, porque o cliente às vezes entra no meio da conversa, entra no meio não, ele se põe à frente e ele que quer mostrar a casa. E o corretor fica de fora. E às vezes fala coisa que não é para falar. Nada a ver. Nos Estados Unidos é diferente, ele sai mesmo. Né? Sai mesmo, tem que sair. Nos Estados Unidos você nem sabe quem comprou a sua casa. Quando você vai assinar, você nem sabe quem é. Você entra por uma porta e ele sai pela outra. Não tem contato. Aí o staging, despersonalização, organização, staging, fotografia e divulgação do imóvel. Você pode trabalhar isso com o seu cliente. Tá? Você faz uma divulgação, mas se você faz parceria com o corretor, você pode também divulgar o imóvel. Aqui, 90% dos compradores selecionam imóveis pela internet. A gente já conversou sobre isso. A primeira impressão online deve ser marcante. Agora, o Daniel vai falar um pouco sobre fotografia imobiliária. Da mesma forma que staging completa o serviço do fotógrafo, o fotógrafo completa o serviço do stager.
Um depende do outro para ser 100% efetivo. 100% nada é 100% efetivo, mas nós tentamos. Tá? Como visualizar ambientes através das lentes de um fotógrafo para captar os melhores ângulos? O Daniel vai falar porque eu, como stager, eu não consigo fazer. Vamos lá, meu nome é Daniel, eu trabalho com fotografia imobiliária, imagina, há 4 anos. Eu venho da publicidade, eu trabalhei 15 anos em agência de publicidade como diretor de arte e trago essa experiência de enquadramento, de visualização para a fotografia hoje no imobiliário e em outros segmentos também, mas vamos falar do imobiliário. A gente viu alguns exemplos aqui que a Suzana mostrou de fotos mal tiradas, ângulos, principalmente leitura de luz. Muita gente chega com o celular, e eu vou falar de celular porque muita gente usa essa ferramenta hoje, não é todo mundo que chega com uma câmera, com uma leitura legal, mas o principal é leitura de luz. Quando a gente não chega e a luz da janela estoura e o ambiente fica todo escuro, a gente viu uma varanda que era assim. Então, assim, esse cuidado eu acho fundamental. O cuidado de olhar o ambiente. Eu tenho a Nokia, que é a minha imobiliária que me contrata para fazer esse tipo de trabalho, eu tenho com eles o acerto que é o seguinte, eu tenho 1h30 para fotografar o imóvel. Não importa se ele tem 400 metros ou 100 metros. Primeira coisa que eu faço, entro, ando pelo ambiente inteiro, vejo a iluminação, vejo ângulos, vou vendo o imóvel, vou sentindo o imóvel para depois voltar e começar o trabalho de fotografia. Eu acho que é uma maneira de entender a circulação, entender organização e poder tirar dele o que tem de melhor. Falando um pouquinho de ângulo, sempre eu busco, aqui no caso a primeira foto não é, mas as diagonais sempre valorizam muito espaço. Eu fotografo espaço e luz natural. O resto as pessoas podem mudar, né? Então assim, luz natural, como que eu fotografo isso? Geralmente, exposição mais longa capta a luz natural, mostra um ambiente claro, entrada de luz. Mas e o projeto de iluminação é importante? Importantíssimo, que também é mostrado nesse sentido. Fecho a janela, controlo a luz e mostro o projeto de iluminação. Aquele caso da Suzana, que ela fez aquela mudança para o amarelo, muito do que se viu ali foi iluminação, um ganho muito grande de iluminação, né? Exatamente. Vou passar alguns exemplos aqui, são 3 imóveis que foram feitos. Esse é um estúdio. Parte de cima. Não, a casa é linda, eu queria morar aqui, queria montar meu estúdio aqui. Mas a casa tem 2 níveis, então entrando na garagem, sobe um que vai para o quarto, que é aqui em cima, nessa área. Embaixo tem a cozinha, essa sala e tem um jardim no fundo. Aqui uma outra vista dessa entrada que eu falei, entrada principal, vai para o quarto ali em cima, esse corredor. Teto todo de vidro, uma iluminação fantástica. Me deu assim 0 trabalho para controlar isso. Eu costumo fotografar sempre com portas abertas, com essa sensação de navegação. Navegação. Muito proprietário fala, posso fechar? Eu falei, não, deixa aberto. Porque a sequência das fotos muitas vezes é como se o comprador, e eu entro com esse olhar do comprador. Para ele poder entender a casa. Exatamente. Então ele fala, bom, entrei na sala de estar, tem uma porta ali, essa porta vai levar para a sala de TV. Então assim, ele consegue nas fotos, porque é o que a Suzana falou, as fotos hoje em dia é o primeiro contato. As pessoas não têm mais o tempo de sair visitando, elas querem primeiro receber os links, conhecer os imóveis para depois falar, quero conhecer esse, me leva nesses 3. Né? Esse é um outro imóvel, um outro apartamento. E assim, nesse caso, eu estou mostrando uma foto ampla, espaço, né? Os ambientes todos conectados. Eu faço o trabalho sempre do macro para o micro. Então assim, eu mostro o ambiente todo, depois eu vou segmentando para a pessoa poder enxergar e entender os espaços que tem dentro desse universo que foi mostrado para tratar ou para fazer. Olha, tem 2 aplicativos que eu uso, que é o Lightroom e o Photoshop. Eu fotografo sempre em RAW, que é um formato de arquivo que permite ajustes mais precisos. Esses 2, inclusive, tem para celular, você pode baixar no celular, ele vai te ajudar a fazer um tratamento mais rápido, mas eles são ferramentas importantíssimas. Quando se faz com o celular, é que eu não faço com o celular, então não tenho tanta informação nesse sentido. Sei que tem o Photoshop e o Lightroom para celular, pelo menos no iOS tem, na Apple, e realmente consegue fazer coisas desse tipo.
Então, assim, se não tiver um contraste muito grande de claro e escuro, dá para equalizar. Uma ferramenta do celular é o HDR, que você pode optar, que faz aquelas 3 fotos, depois junta as 3, evitando estouros, sombra e deixando a imagem mais equalizada. Isso vale a pena também. Até conversando com o Antônio hoje, ele fala que ele usa, por exemplo, no celular a panorâmica. Eu quero mostrar o ambiente, então ele pega, faz a panorâmica, consegue mostrar um pouco mais, não se limitar ao quadro que o telefone oferece, né? Esse é um tipo de foto que eu faço também para mostrar cuidado, mostrar qualidade, refino. Porque isso diz muito para o comprador. Então ele fala, bom gosto. Quem mora ali, esse imóvel tem bom gosto. E o bom gosto vem muito do staging, né? Um stage bem feito, assim, bem feito não, feito, ele já traz essa sensação de limpeza, de organização, de cuidado. Só que esse galo é polêmico. Ah, bom. Como quadro, aquele quadro do marketing também é polêmico, né? Quem gosta de arte vai gostar. Polêmica. Só tirava o galo e deixava os livros, o pessoal já ia lembrar. Mas sabe o que acontece? Eu fotografo planos. Se eu tiro esse galo, esse primeiro plano vai embora. A fotografia imobiliária, ela trabalha muito com planos. Então, assim, dependendo da posição que eu assumo, é para... Então esse galo foi parar aí de propósito, ele já estava aí? Não, ele já estava aqui. Eu não... Tá de mal. Você tá... Foi. Eu não vou entrar no mérito, por exemplo, eu entro em quais méritos? Religião, futebol, esses dois eu sempre tiro da cena. Por motivos óbvios. A colcha do Santos. Então, assim, se eu chegar, tiver uma almofada de um time de futebol na cama do menino, a primeira coisa que eu vou tirar é isso. Porque a almofada do Palmeiras, o corintiano fala, não quero nem ver. A casa pode ser linda, pode ser espetacular, assim, ele pode ir lá e falar, mas é corintiano que morava aí, é palmeirense, eu não quero ver. Canto com imagens, eu não fotografo. Meu enquadramento é o que a gente fala, a fotografia é a arte da exclusão. Você tira do quadro tudo aquilo que não tem que estar ali, não tem que ser visto. Então, assim, eu vou fazer a foto desse quarto. Ah, tinha um banquinho aqui que esse banquinho está fazendo? Para o dono, para a personalização dele, para o dia a dia, é fantástico. Mas para o espaço, ele vai talvez criar um ruído que a pessoa vai falar, mas por quê? O que aquele banquinho está fazendo ali? Enquanto, na verdade, eu quero que a pessoa veja o ambiente, né? Ele vai chamar mais atenção, né? Exatamente. Então, assim, cortina fechada. Às vezes eu não tenho uma vista maravilhosa. Então por que eu vou levar a pessoa a pensar o que tem a vista dali, se eu posso fechar a cortina e evitar que ela se perca na visualização do que está sendo mostrado, né? Banheiro, quase sempre. Câmera no tripé, vou lá no cantinho, deixo no timer para pegar o maior espaço possível, para mostrar o maior espaço. Acabamento, espaço, iluminação, tá? Sabe a sua bacia? Vou adotar. Vou levar comigo. Agora aquelas... Não, mas isso, assim, a gente é um pouco stager quando entra no ambiente. Não tem jeito. Porque assim, você entra no banheiro, tem banheiros que são impecáveis. Tem outro que é a caixinha do aparelho, a pasta de dente. Gente, você tem que tirar as coisas para você entrar. 2 ambientes, cozinha e banheiro. São 2 bancadas que eu limpo vai precisar tudo. Um monte de bacia. É assim, é o escorredor da cozinha, é o detergente, é o rodinho. É um monte de remédio que fica em cima da cama. As vitaminas do cara da academia, o whey protein, vai tudo para a área de serviço. A área de serviço fica e depois eu volto. Naquela casa lá que só tinha remédio na prateleira, parecia a farmácia. Tinha mais remédio, depois aquela farmácia no quarto. Quem que vai querer dormir nesse quarto? Não, com certeza. A impressão que causa é muito ruim. Aqui, só voltando nesse lavabo, o controle da luz. Lavabo muitas vezes tem aquela iluminação mais intimista, uma coisa... e como tem a textura, tem branco, tem cinza e tudo mais, o controle da luz é importantíssimo para você ter uma foto equilibrada, convidativa, que as pessoas queiram conhecer aquilo. Eu falo, eu trabalhei em agência e a gente tinha, um dos clientes tem o conceito de atração e conversão. O que a gente faz aqui é a atração. A conversão quem faz são vocês depois, os corretores. Uma vez que o cliente já está seduzido por aquilo, ele vai querer conhecer. E uma vez que você leva ele lá dentro, aí você faz essa conversão da emoção de ver, aí aquela coisa. Eu vi uma foto bonita, isso me atrai.
um valor que cabe no meu orçamento, um bairro que me interessa. Eu vou lá conferir. Agora, o próximo passo é pegar o telefone e ligar para vocês. Né? Então... E, assim, lavabo é um ambiente muito pequeno. Em geral. Para fotografar é bem complicado, né? Sim. Tem alguns fatores de lavabo que são lavabo e cozinha também. Muito espelho, é difícil você se posicionar para fotografar esses ambientes porque tem muito espelho. Exatamente. O box também. Box, por exemplo, eu deixo geralmente a porta aberta. Eu me posiciono de um ângulo que eu possa deixar a porta aberta, que ele não vai fazer o reflexo aqui no box, que eu não fique... Às vezes no espelho aparece um pedacinho da lente, que é fácil de controlar, de tirar. Aqui mesmo, ó, a câmera apareceu, quer ver? Sim. É aqui, ó. E você não usa os paus de servo profissional para fazer aérea? Não. Não, assim, em geral, meus ângulos são mais baixos. Não sei se você percebeu que eu comentei que aquele ângulo mais alto mostra teto. Isso é uma leitura minha, não é uma verdade da fotografia. Mas quanto mais alto você fotografar, menos espaço você mostra. Quanto mais baixo você descer, mais chão, mais espaço. Fora você consegue pegar detalhes como acabamento, como piso. Sim, que é um detalhe também. super importante. Também. Por exemplo, quarto, eu vou fotografar ele mais baixo. Eu vou no máximo para mostrar a parte de cima do colchão, para ter essa sensação de espaço, mas mostrar bastante espaço e entendimento. A hora que eu vou para um banheiro, para um lavabo, eu subo o ângulo para mostrar tampo, acabamento. Tá? Aqui já não é tão importante mostrar espaço, é mais importante mostrar acabamento. Mesmo aqui, subo o ângulo, mostro a cuba, mostro o acabamento. Vamos lá? Pode começar. Esse foi um trabalho que nós fizemos, uma parceria da John Richard, da Suzana, e eu fui registrar. Esse é um imóvel da Nokia que foi feita a fotografia, o proprietário entrou em contato, nós fizemos a captação e foi feita a fotografia, que é essa de cima. A Nokia oferece isso sem custo, a fotografia profissional ela é sem custo para os clientes dela, e tem uma parceria com a Suzana, que entra que isso é entregue para eles no momento da fotografia. Eu entrego uma carta de apresentação e esse folheto da Suzana, essa publicidade dela, oferecendo esse serviço. E por incrível que pareça, muitos se interessam. Muitos falam assim, mas o que é isso? E eu já tenho, né, por conhecer, por já ter feito esse workshop, um pouco de conhecimento e falo para eles um pouco do que é o homestaging. E tem cliente, inclusive, que eles falam, bom, esse aqui não, mas eu tenho um apartamento que eu quero, que eu preciso vender mais rápido e tal. Como funciona? Aí eu falo do digital, que tem, né, que é uma opção. Falo da John Richard, de locação de imóveis, para montar 1, 2 ou 3 ambientes para encantar, para seduzir. E esse foi um caso que a gente fez. A John Richard levou alguns móveis, a Suzana, o expertise dela, que acho que a gente não precisa falar muito. Voltando um pouquinho aqui nesse exemplo que nós temos, foi um dia de aprendizado para todo mundo, inclusive para a Suzana, porque nós começamos com uma sala invertida e aí entraram os móveis. E quando ela foi posicionar uma das poltronas num canto, que está aqui que é essa poltrona aqui, esse ângulo aqui do canto era que eu tinha começado a fotografar. Quando ela foi colocar a poltrona, eu falei, aí você vai me prejudicar, porque eu não vou conseguir ter acesso a fazer a mesma foto que eu fiz para o comparativo. Então, o stage, ele tem que ter em mente a preocupação que ele está produzindo para foto. Então, isso é um cuidado. Aqui hoje, por exemplo, não sei se vocês perceberam, tem um espaço aqui atrás. Isso é um cuidado. Para que eles não tenham que passar aqui na frente o tempo inteiro. Tem um corredor ali atrás para quem está trabalhando, para quem está captando imagens, poder passar sem atrapalhar. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. É esse cuidado de falar, bom, eu vou colocar um sofá, vou colocar essa poltrona, eu vou colocar, mas de repente menos é mais e respeitar que alguns espaços podem ser úteis para respiro e para a gente, para fotografar também. Tá? Vou falar um pouquinho? Vamos só mostrar as fotos, Então vamos né? lá.
Então vou passando qualquer Um coisa. apartamento pequeno. A gente vai... Poltrona, mesa lateral, abajur. Pôs um abajur, pôs uma E o sofá já era. O sofá, só tinha o sofá. O mais gratificante foi a proprietária entrar e falar: nossa, como ficou bom o sofá naquela parede, lembra? Ela mesma não enxergava isso. É o que a gente fala. Nós aqui temos um poder de abstração muito maior, que o comprador, a grande maioria, não tem, não consegue visualizar. Então, A pergunta para ela, na verdade, por exemplo, você mudou o sofá de parede, a TV, consequentemente. Tinha tomada de antena ou você, isso daí você... Essa sala não tinha TV na sala. não, tem esse suporte aqui, né? Tem um suporte aqui que tinha uma TV. Não tem uma TV ali em cima do móvel, do separador? Não. Aqui, ó. Não tinha TV na sala, não. Tinha TV na parede. Não, Parece um espelho, uma parede. não, tem. Aqui, ó. Aqui é uma TV. Não, é porque lá, por exemplo, a impressão que dá é que lá tinha suporte, porque tinha TV. Tinha suporte. Às vezes você fazer a troca, aqui não tem tomada ponto de TV. Aí a pergunta é pra você. Não, mas você mesmo assim você faz e depois aí como é uma encenação, Sim, lógico. Eu acho que você acabou de responder. Homestaging é um cenário. É um cenário. Não, essa é a pergunta. Né? Porque você não vai ter a televisão. Se a pessoa quiser colocar a tomada lá, a hora que vai mudar. Puxa, isso aí. Então é isso que eu quero saber. Porque, por exemplo, esse móvel, ele tinha mobiliário pouco, mas ninguém morava ali. Então você não precisa ter a televisão funcionando. Né? Então é um cenário mesmo, porque quem vai visitar não vai ligar a televisão, sentar no sofá e viver um pouco o imóvel. Né? Então não importa isso. Aquela informação dos 30 segundos que ela passou é o que se busca. Né? Você entrar no imóvel e ter essa sensação agradável. Você se sentir bem naquele espaço. Então, por exemplo, a posição do sofá antes era quase um obstáculo. A inversão de valores, ele ficou numa posição que a porta abrindo, ele já ficava quase que alinhado ali, já não sentia tanto aquela massa tão grande dentro do espaço. Porque a gente trabalha com massas, né? Quando se fotografa ou quando se faz stage, são massas. Essa poltrona é uma massa que vai ocupar um espaço. Então, assim, essa inversão é para criar um ambiente mais harmônico, mais aconchegante. E como vocês podem ver, o sofá aqui, ele fazia o ambiente parecer um pouco menor, porque ele bloqueava esse espaço. Né? Aqui, ó, parece bem maior a sala. Então, aqui quer dizer, é a janela. Ampliou a sala. Pra cá é a janela. Vamos inverter uma posição. Essa foto aqui é feita desse canto. Ó. Perfeito, olha. E esse móvel você eliminou? Esse rack onde estava a televisão? Sim. Não, e aquilo ali era o que? Um umidificador de ar? É a máquina de ar-condicionado de chão. Ah, legal. Então, isso é o que eu falo. Muitas vezes você chega no imóvel e está tudo isso lá. Porque o proprietário acha que aquilo faz parte. Não, mas ele vive lá. Sim. Tem que entender. Quando a pessoa vive, só que quando ela vive, põe à venda, ela tem que entender que tem que mudar. Quando você vive, só se for na minha casa agora, tá uma baderna, mas eu não estou vendendo minha casa. Agora, quando eu vivo e estou vendendo minha casa, eu vou ter que, infelizmente, é duro, me adaptar e fazer algumas modificações. Guardar bagunça, guardar metade das coisas dos armários em caixa. Se puder dar, melhor. Mas a gente não entra nessa de dar, senão fica 10 horas para cada coisa. Então você fala, depois você arruma, vamos encaixotar, depois você arruma. Se não sentiu falta, se foi para a caixa, não voltou, não sentiu falta, Você pode doar. pode passar para frente que alguém vai... A gente não entra nessa, Suzana, porque aí você fica vendo aqueles programas, a pessoa, cada coisa que ela... Senão você fica 5 dias. Você fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos encaixotar, a gente vai anotar tudo, caixa 5, tem isso, você leva, guarda, põe as roupas da estação, o resto você vai guardar, se a pessoa abrir seu armário e as coisas estiverem caindo, ela não vai achar que o armário é grande, ela vai achar que o armário é pequeno. Então ela tem que ver espaço. Sim. Aí você guarda, sim, se você entrar numas, de ela ficar com ela, cada coisa que ela vai dar, e tem sentimento. Não, você não pode. Sabe, fazer a coisa isso. marido que morreu, a roupa do marido tá lá até hoje, você não vai falar pra ela dar, ela vai mandar você pra aquele lugar. Pior que fizeram com a Fernanda, pra do santo. Você não pode falar. Você fala, olha, vamos encaixotar, a hora que você estiver preparada, você faz. Aí você resolve o problema rápido. Uma coisa que a Suzana falou, só é rápido, que cada ambiente tem que ter um uso. Essa coisa, é escritório, mas é quarto. Então na fotografia eu procuro isolar isso também. Eu faço de um ângulo que eu mostro o quarto, isso é quarto. A pessoa vê um quarto.
Depois eu faço um outro ângulo que não aparece a cama, que mostra um escritório. Então, assim, quando a pessoa está vendo, é o primeiro contato dela visual com o imóvel. Então, ali ela começa a entender, fala, tem um escritório, tem o quarto. Às vezes tem um elemento, a cortina, que é comum aos dois, mas em geral eu procuro isolar para que a pessoa tenha. Exatamente. Não confunde. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Suzana. Por exemplo, que nem você falou, que você cobra de 0,5% a 3%. Né? O cliente, ele não acha ruim de você estar querendo ganhar em cima do valor do imóvel? Eu não vou falar para o cliente isso. Ah, você não fala. Você passa um valor fixo. Ah, tá. Eu faço o valor fixo. Sim, eu faço a consultoria no imóvel, aí eu vejo quanto que eu vou cobrar. Entendi. Eu faço pelo trabalho que vai dar, óbvio, do que exatamente, você vai fazer. Sim, porque logicamente tem imóveis que dá menos trabalho e tem imóveis que dá mais trabalho. Com certeza. Tem imóveis que você vai lá só para mudar a posição de uma mesa, vamos dizer. Tem imóveis que você vai que tem que pensar. Mas você acha legal você sempre falar que geralmente não é para passar dos 3%? Não, é legal falar, mas quando você está dando o seu preço, você fala isso. O seu investimento nunca vai ultrapassar 3%. Mas você não vai ligar isso. Não é 3% Não, no total. Não, o total é 3%. No total é 3%. E o seu valor está incluído aí. E aí quando ele lembrar que ele vai dar 5% no mínimo de desconto, e se ele fizer isso mais louco, ninguém mais vai pedir desconto, ele ainda vai ter o imóvel valorizado. Acho que ninguém mais discute. A casa que eu fiz aquilo, todo mundo brigava por causa do preço, ninguém mais fala no preço. Mais rápido e ganhar mais. Alguns problemas continuaram, tá? A pia é dessa altura, bate aqui no meu peito a pia, enorme, todo mundo reclama. Ninguém reclama, porque agora eles veem a vista, é o que eu queria, que chegasse, visse a vista mais linda. Mas ele olhava a madeira estragada, o telhado sujo. Então ele chega agora, não mudou quase nada. Ele gastou 2%, ninguém discute preço e todo mundo, eu atingi o objetivo que ele olhar a vista. Exatamente. Eu não quero que ele fique olhando a casa, a madeira que não pintou faz 20 anos, o telhado imundo, entendeu? E conseguiu o objetivo. Exatamente. Eu acho que o stage tem a mágica do stage é colocar o olhar do comprador onde tem que estar. Onde tem que estar. Ele tira o foco daquilo que não está muito legal e que precisa ser mexido. E pode ser mexido, e leva para onde está bonito e atraente, está encantador. Você tem que achar o ponto focal no ambiente. É isso que você tem que fazer. Você gera alguma expectativa no cliente no sentido de, olha, você vai conseguir vender mais caro, você vai vender mais rápido? Quanto tempo você estima? Você vai conseguir mais rápido, mas eu não gero essa expectativa. Principalmente por causa do mercado que a gente está, do Brasil. Então eu não gero essa expectativa. Tá. Você vai acelerar a venda, mas eu não posso dizer, olha, daqui 3 meses o seu imóvel vai estar vendido. Isso eu não coloco. Porque é aquele tal negócio, se eu colocar esse número e não acontecer, ele vai vir e vai falar, mas você falou. E não vai te indicar. E não vai indicar também, exatamente. Então isso eu não coloco. Por isso que vem a surpresa, porque vende aí ele fica feliz. E na hora de você seduzir ele como cliente, qual que é o teu argumento, então? Eu mostro os trabalhos já concretizados. Ah, tá, através da visualização. Olha, já foi feito. Vai facilitar a venda. Eu acho que, no caso, quando você mostra o trabalho, os cases, e aí você pode falar com certeza, porque é fato. Olha, isso aqui foi feito esse tipo de trabalho e em 3 meses vendeu. Esse aqui foi feito tal trabalho. Mas você olha, mostra o histórico. Você pode pegar outro histórico, mostrar, lógico. E outro, você não precisa nem mostrar o dela, é mundial. Até em Portugal o pessoal está fazendo. O exemplo existe. Né? Não tem mal tem corretor em Portugal, que foi o mercado coisa que não tem corretor. E já fazem só acabar passa essas fotos, acho que só tem mais esse. E antes de vocês irem embora, tem umas suculentazinhas ali também. Legal. Tá? Podem escolher. Eu já posso ir embora? Já tá na mão? Não, Antônio. De repente. Já pensou, Antônio? Ó, Mardelar, né? Casemira. Nossa!